Agora chegou o momento da palavra, passou o período da oração, o período dos louvores, né? Mas agora nós vamos marcharmos na palavra, andarmos junto com Jesus através da sua santa palavra, né? A palavra, de manhã cedo eu já estive pregando aqui, Neemias 1. Neemias, Deus mudou a história dele e a história de Jerusalém através da oração. Neemias estava vivendo na terra em Suzã, na Babilônia, e ele tinha muita preocupação com o lugar, eu sempre falo o lugar do sepulcro dos seus pais, com Jerusalém, e com aqueles da família que tinha ficado para trás. Neemias era um homem de muita preocupação e orava, e um dia Deus atendeu o seu pedido e enviou Anani, o seu irmão, em Suzã, com ele e alguns amigos de Judá, e ali aquele rapaz jovem que estava com muita preocupação com a cidade dos sepulcros dos seus pais, a sua terra natal que tinha ficado para trás, devido aos pecados de Israel, de Judá, e quando o Anani chegou, e um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, no capítulo 11 está dizendo: e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro. Pergunta de Neemias, né? No versículo 1. E acerca de Jerusalém, a pergunta dele. E eles responderam para ele assim, dizendo: e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então, é muito triste quando você pergunta para alguém da sua família e alguém responde: eles estão lá em desprezo e grande miséria. A miséria daquele povo é muito grande, né? E foi o que Neemias, o servo de Deus, ouviu do seu irmão e dos seus colegas que tinham vindo, dos seus amigos que tinham vindo de Judá, né? De Jerusalém. E quem escuta uma notícia dessa acerca dos seus, não é para ficar parado sorrindo, ou levar os chegantes na mesa, logo dar uma mesa de café para eles. Não. É tomar uma decisão, a decisão de Neemias, pode ter de saber essa má notícia, essa miséria e desprezo que o seu povo, o restante que não tinha sido levado para o cativeiro, estava vivendo. E ele diz aqui: sucedeu que ouvindo eu essas palavras, no versículo 4 do capítulo 1. O que ele fez? E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Isso é o que Neemias inicia falando aqui. Quando ele soube essa notícia, a qual ele preocupava muito tempo na terra do sepulcro dos seus pais e com o seu povo que tinha ficado para trás, que não tinha sido levado para o cativeiro. Como é que está eles lá? Sofrendo miséria e desprezo em Jerusalém. Todo tipo de necessidade que a pessoa está sofrendo, miséria e desprezo, né? E Neemias aí toma dor do seu povo, ele se compadece e entra na presença de Deus e chora e lamenta por algum dia, né? Ele vai chorar, jejuar, chorar e lamentar, o que ele faz é orar perante o Deus dos céus. E eu vou pegar um pouco do mesmo texto de manhã cedo, porque é muito importante a nossa reação quando a gente saber de notícia, quando nós sabemos de notícia, má notícia dos nossos. É doença, é fome, é desemprego, é desabrigado na terra, desamparado, a gente tomar uma decisão diante de Deus de oração, e jejuar e orar, e lamentar perante o Deus dos céus, para ele entrar com providência, né? E foi o que Neemias fez, e para ele e para o seu povo foi o resultado, né, de ter chegado à presença do rei. Depois desta oração, dessa lamentação, ele entra agora na presença do rei, e o próprio rei olha para o rosto dele e pergunta: por que estás triste o teu rosto? Não estás doente?
essa tristeza não é de rosto, não de coração, né? Meu Deus do céu. Através de toda a oração de Deus já começou a agir, né? Aí ele diz aqui no versículo 5, e diz a lamentação dele: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam. Olha o que ele falou. E guarda os teus mandamentos. E ele vai falando: esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faz perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. Ele estava orando dia e noite perante o Deus do céu, para Deus mudar o cativeiro, mudar a situação do seu povo, para que ele pudesse voltar lá para fazer alguma coisa por eles. E ele precisava voltar para a reedificação dos muros, reconstruir os muros que estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Ele precisava fazer, cuidar da casa do Senhor, né? E ali na oração dele é onde que ele vai encontrar solução e pede que Deus esteja seus ouvidos atentos e seus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faz perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faz confissão, confessa o pecado deles. Padre sacerdotal está fazendo pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, de tudo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. E aí ele fala na oração para Deus: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então ainda que os vossos rejeitados, os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Deus tinha falado dessas palavras para Moisés, e ele estava levando isso à memória de Deus, o que Deus tinha prometido para Moisés. Que Deus já tinha falado que esse povo, pela desobediência, seria espalhado na terra entre as nações, e ainda que os vossos rejeitados, Deus tinha rejeitado, e estiver na extremidade do cabo do céu, lá eu juntarei, eu trarei para o lugar que eu tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Deus tinha falado, Deus não poderia voltar. Então, ele está cobrando na oração, do Senhor Deus, pedindo que Deus cumprisse o que tinha falado para Moisés, através de Moisés. Deus sabe tudo. Nós sabemos do nosso agora e do nosso amanhã, E é muito importante e edificativa esta mensagem para nós no dia de hoje, porque ela é evangelística. Ela mostra para nós o que Deus pode fazer, ou que ninguém possa entender o que Deus fala lá antes de acontecer. Falou para Salomão: quando tu estiver comigo, eu estarei com você. O dia que tu me deixar, eu também te deixarei. Pronto. Deus falou para Salomão. Atenta, Salomão, para você ver. No dia que Salomão deixou para servir as mulheres do Egito, Deus o puniu, Não estava com ele. Sofreu igual um simples pecador. Aprender, E ele faz comigo, faz com você, faz com nós, com qualquer um, que se atreva a desobedecer os seus decretos, os quais ele sacrificou o seu filho Jesus para salvar nós. Quando ele fala, nós temos que amarrar o nosso. Pode amarrar o nosso burro na sombra, Não deixa no sol, não, porque Deus não vai querer que a gente vai sair da presença dele com poucos minutos da obra, de qualquer jeito. Deus faz, Mas é preciso o homem dar lugar. E aqui, eles não poderiam entender essa passagem, porque Deus já tinha falado, por causa dos seus pecados, eles seriam espalhados na terra. Mas vós convertereis a mim
e guardareis os meus mandamentos e os fareis, então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esse ainda, ele fala para Deus, são teus servos, o teu povo que tu resgataste com tua grande força e com tua forte mão. Aí ele faz os últimos versículos 11 com oração. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus servos, que deseja temer o teu nome e faz prosperar hoje e dá, o que diz? Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Olha o que ele pediu, ele queria graça diante do rei. Dá-me graça diante desse homem. Aí ele fala, eu era copeiro do rei, um simples copeiro do rei. Deus mudou a história da vida dele e do seu povo de Jerusalém. Porque ele acreditou e orou, e buscou, lamentou, se humilhou, quando uma notícia que ele soube através dos seus irmãos, o que ele pensava era o que estava acontecendo, né? Mas Deus mudou através da fé dele, da sua determinação justa diante de Deus, né? E Deus muda o cativeiro de qualquer um de nós, né? E aí, foi da hora que, seguindo o capítulo 2, sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Aí, depois da oração, Deus já começa a abençoar ele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, ele fala, ele nunca tinha entrado 3 dias no rei, que não podia, ele poderia ser punido de morte, né? Poderia estar servindo o rei de má vontade. Perante, ele diz aqui, nunca antes estivera triste diante dele, né? Era proibido um servo entrar na presença do rei com o rosto triste, de tristeza, né? Tinha que entrar firme, senão poderia desconfiar de alguma coisa dele, e falsidade e punir, né? Aí ele diz aqui, o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Pergunta do rei. Não é esse senão tristeza de coração. O rei, Deus coloca o dom do rei de conhecer que a tristeza não era de rosto, porque ele não estava doente, era uma tristeza profunda de coração, aquela que vem de dentro, né? Então temi muito em grande maneira. Aí veio o temor, né? Ele já sabia o que poderia acontecer com ele. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria, tem que confessar para o rei o que era, por que ele estava triste o meu rosto. Estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei, agora o rei vai perguntar depois que ele fala, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo, ele ainda pede para aceitar na presença, aceita em tua presença,